E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho 15 minutos para fazer esse vídeo patrocinado pela Rita, que me deu um perdido hoje. Daqui a pouco a gente começa a faria. E não vai ter jeito, vai ter spoiler. E vai ter spoiler pra caramba. Mas assim, eu não vou ficar me metendo a crítico de cinema, não vou ficar me metendo a analisar roteiro, maquiagem e figurino. Não vou ficar falando da parte técnica, porque assim, existem infinitos canais falando a respeito disso. Eu tô querendo não pregar como você tem que enxergar Senhor dos Anéis. Eu estou colocando a minha perspectiva dessa obra para que você use para fazer suas reflexões aí, caso você queira. Então eu não vou ficar falando, me apegando a coisa do roteiro, mas eu vou falar sobre coisas que acontecem nesses dois episódios. Então, se você não quiser ser spoilado aí, você já sabe o que fazer. Eu tô com o meu bloquinho de colas aqui. E basicamente, se você quiser pausar para ver o que eu vou falar, para você não ter que perder o seu tempo assistindo o vídeo, você pode olhar isso daqui também. Não é como se eu estivesse lendo um script, eu vou só seguir esses pontos aqui para não esquecer de falar nada. Eu vou falar a respeito das minhas expectativas. Eu não tinha expectativas porque eu não queria me frustrar. Eu fiquei. Assim, determinados jogos nos seus lançamentos, o próprio New World lá né, que a gente ficou cheio de expectativa e depois que não foi o que eu queria, pode ser o que você queria, me ensinou uma coisa, que eu não vou ficar hypado por coisa que ainda não lançou, eu vou esperar lançar e vou ver. Eu posso ficar falando mal da Blizzard o ano inteiro, o dia que lançarem Diablo 4 eu vou comprar e vou jogar e vou ver se presta. E assim, se eu gostar eu vou jogar, se eu não gostar eu não vou jogar, e eu não tenho tempo para ficar sendo hater, porque a vida é muito curta e ao invés de ficar olhando para um monte de coisa que a gente não gosta porque não presta, eu acho que a gente tem que ficar olhando para as curvo, maçarinho. A gente tem que ficar olhando para as coisas que prestam e prestando atenção nelas. A vida é copo meio cheio, meio vazio, então vamos olhar para as coisas que nos agradam e vamos ignorar as coisas que nos desagradam, porque tem muita coisa que nos agrada no mundo. É, o que eu tava com medo? Eu não tava com medo de eu não gostar do figurino, da fantasia, da arma, da referência de não sei o quê. Cara, eu falo anões e foda-se. E assim, sou professor de idiomas e você pode dizer que porque eu não falo anãos é porque eu não gosto do Tolkien. E eu acho que isso é um reducionismo e é uma medição de pau para ver o quanto você conhece a obra, que é infrutífera e é burra também. Né, raiva da engajamento, e eu tô tendo essa raiva genuína, eu não tô tendo uma raiva de um personagem para dar engajamento no canal. É, Você não pode falar da obra do Tolkien porque você fala anões, vai ser burro na cadeia. Clóvis de Barro Filho vai ver onde ele fala esse. Vai ver o vídeo em que ele fala isso porque é muito importante para sua vida. Um, o que eu tava com medo? Eu queria voltar pra Terra-média. Eu não tô preocupado com personagens. Por quê? Porque quem jogou Shadows of Mordor sabe o que é você ter acesso ao mundo, mas não ter direito pra usar os personagens. E aí você tem que ficar criando personagens para você poder desenvolver um enredo, porque senão você gasta todo o orçamento do desenvolvimento do seu jogo no direito de imagem do personagem como Aragorn. Então, porque você não tem dinheiro para pagar a imagem do Aragorn, você se ambienta na Terra-média e você cria personagens para desenvolver em torno deles. E eu sabia que esse negócio é desse jeito. Então, para mim não interessa qual personagem que vai ser criado, desenvolvido, apresentado, nada disso para mim importa. O que importa é eu queria voltar para a Terra-média, eu queria me sentir de volta na Terra-média. E para eu me sentir de volta na Terra-média, não é que os campos eles precisam ser como nas obras do Peter Jackson, não é porque o negócio tem que estar de acordo com o livro. Eu queria sentir a mão do Tolkien na série. Eu queria olhar e falar assim, Tolkien ele compartilharia com esses valores que estão sendo apresentados aqui. Era a única coisa que eu queria, era a única preocupação que eu tinha. E eu me senti abraçado logo no primeiro episódio quando eu escuto essa fala, nada começa ruim. Ou alguma coisa equivalente. Nada é mal desde o início, porque isso conversa com uma coisa que o Frodo já disse, que o mal ele não consegue, na verdade não foi Frodo que disse, foi o Tolkien, que o mal ele não cria nada, o mal ele corrompe o bem. Então o Tolkien ele já trabalha com uma ideia e assim, você não faz parte da comunidade que tem o direito de dizer como que o Tolkien pensa.
eu não quero eu não quero ser prepotente e arrogante de dizer que eu sei exatamente o que o Tolkien pensa. Eu quero explicar para você como que eu enxergo o Tolkien, escritor, e como que eu acho que ele apresenta a sua obra. Basicamente é isso, sem arrogância, sem prepotência, sem querer manjar demais do cara, mais do que você. Respeito o jeito que você enxerga o cara. Eu gosto muito do Tolkien, dessa maneira como ele coloca que o mal ele é existência do bem. Ele é ausência. O mal ele é ausência do bem. É como se nada pudesse ser completamente mal desde o início, porque isso conversa com o quão cristão ele é, e embora eu não seja cristão, eu admiro muito a teologia dele e do amigo dele, o C.S. Lewis. Então, quando você diz para mim que o mal é a ausência do bem, e você me mostra uma obra em que você que cria trajetórias que explicam como foi que o bem se fez ausente, você já desperta algo em mim que conversa muito com a maneira como eu lido com as obras dele. E coisas que eu adorei aqui e que já vão jogar spoilers e eu já vou jogar minha teoria no colo de vocês. Então, assim, se você não pausou o vídeo e foi lá assistir os 2 episódios, você se lascou. Porque algumas pessoas estão especulando a possibilidade daquele caído do céu lá ser o Gandalf. E eu não vou ficar falando porque isso não faz sentido na minha cabeça, porque eu não tenho que ficar indo contra a teoria dos outros. Eu só tenho que apresentar a minha teoria. E uma coisa que conversa muito comigo é o fato de que a própria Galadriel, ela diz quando ela está naquele salão onde ela encontra, onde ela mata aquele monstrão lá, e quando ela joga água sobre a pedra e a água evapora imediatamente, e aí você espera que você vá se queimar ali, e ela fala, o mal é frio. O mal é frio porque as tochas deles não estão os esquentando, e isso conversa muito com o Gandalf jogando um anel na lareira ali para ter certeza que era ele mesmo. Então, quando você me faz um cara cair do céu pegando fogo, e a menina chega lá e tenta encostar nele e percebe que o fogo não queima, e quando você me faz uma folha cair, apodrecer, e quando você faz os Fireflies, né? Os vagalumes ali morrerem depois do contato com o mago, não me convence que aquilo ali possa ser o Gandalf ou o Saruman ou qualquer um dos magos, porque, primeiro, eles aparecem numa outra era, mas se isso foda-se, eles chegarem na terceira era não significa que eles não estiveram lá na segunda. E se preparem para esse tipo de raciocínio, para esse tipo de permissividade no espaço criativo que a Amazon tem para explorar, porque você é permissivo dessa forma. Então, assim, poderia muito bem ser o Gandalf, mesmo eles estando na Segunda Era, pelo fato de nada proibir o cara de aparecer de algum outro jeito na Segunda. Mas o jeito como ele cai, ele tem um simbolismo muito foda da queda do anjo, da queda do Lúcifer e do Melkor, e do mal caindo à terra. E aí, gelado, num fogo gelado daquele jeito, porque o mal é frio, aquilo me parece muito Sauron. E aí você pode dizer, mas o Sauron é bonito, ele é gatão, ele é pegador, ele parece o Eminem nos trailers. E aí a obra de Tolkien diz que, e eu sou muito relaxado em relação a isso, diz que o Sauron ele assumia diferentes formas, e ele assumia formas extremamente sedutoras. E eu espero ver aquele velho ainda se transformando numa figura sedutora, ou ser ele mesmo sedutor ao ponto de deixar os elfos, os anões, os humanos, as pessoas todas ali, inclusive os pés peludos, dispostos a escutá-lo. Porque sim, ele é sedutor, ele é ardiloso,
E pode muito bem ter sido ele o caído. Se for Gandalf, você vai parar de assistir? Não. Se for Saruman, você vai parar de assistir? Não. Porque eu pararia de assistir se eu olhasse para essa obra e falasse: não tem Tolkien conversando aqui, não tem algo da essência que eu identifico, não é a essência que você identifica, é a essência que eu identifico em Tolkien. Eu não estou sentindo esse negócio presente. E o que eu considero Tolkieniano, se eu puder criar essa expressão. Tá. Eu coloquei essa nota aqui, que tanto o Gandalf quanto o Sauron, eles são Maiar, então aquele tamanho faz sentido, e os seus poderes ali também eles fazem sentido. O Anel O Senhor dos Anéis, ele vem do antigo conto, que é o Anel do Nibelungo. O Anel do Nibelungo, ele faz parte da mitologia nórdica. Mas também tem um outro anel grego que fala muito, e os dois eles são muito parecidos na moral que eles trazem. Você é bom quando o outro está olhando, então você não é bom. Você dirige dentro do limite de velocidade quando tem radar, então você não é um motorista que segue as regras do jogo. Você segue as regras por medo de punição, então você não é necessariamente bom, é porque você tem medo. E esse anel ele é muito importante porque ele dá a você a imunidade, impunidade. Então, quando você coloca o Anel do Nibelungo e você fica invisível, você pode roubar o que você quiser, porque ninguém vai te prender. Então, o mal é a ausência do bem, e o bem ele some quando você, por exemplo, o bem verdadeiro ele se revela, por exemplo, quando você fica poderoso ao ponto de se tornar imune e impune a qualquer merda que você decida fazer. Isso permeia muito a obra de Tolkien. Então, se eu pego alguma coisa conversando fora desse universo, eu já falaria: ok, valeu, não é o que eu quero ver. Talvez eu assista só pelo figurino, pela imagem, mas isso é pequeno perto das coisas que realmente me empolgam dentro da obra do universo do Senhor dos Anéis. Já que a ausência, o mal é a ausência do bem, o poder ele gera obsessão. E essa obsessão ela sempre suprime o bem. Isso está no Anel do Nibelungo, tá no Hobbit, na Caverna do Ouro, quando o Rei dos Anões ele tem acesso a toda aquela mina e ele é corrompido pelo poder daquele ouro em si, e pelos Nazgûl e por todos aqueles que têm a oportunidade de pegar o anel. E eu não vou ter tempo de falar sobre isso, mas é engraçado o quanto a Galadriel ela flerta com o mal, porque ela passa por momentos na vida dela que fazem com que a dor suprima o bem. Por exemplo, quando ela deixa de lutar por propósito, por amor à terra, e ela passa a lutar por vingança, porque a dor da perda do irmão dela é forte demais para que ela suporte. A Amazon ela é extremamente inteligente porque ela capitalizou ela capitalizou muito o marketing negativo. Então tem canais fazendo 3 horas e meia de react a 1 hora de primeiro episódio, falando muito mal, e tal qual Bolsonaro e Lula, eles têm no seu comportamento coisas que fazem com que o outro possa ficar a semana inteira falando mal deles, porque isso gera um engajamento negativo que gera resultados positivos. A Amazon também está colocando alguns elementos para que os anti-lacração tenham a semana inteira para ficar falando bosta do seriado, que é, por exemplo, mas a Galadriel, ela soca a mão no moleque, então ela é agressiva, então ela não tem comportamento élfico, e ela é empoderada, e isso é tão pequeno perto do universo verdadeiro de Tolkien, e é tão pequeno perto da dilatação do tempo que a sua imaginação pode abranger, porque o fato dos elfos eles serem imortais não significa que a infância deles seja de milênios. De milênios, 1000 anos. Não estou falando de millennials Nutellas. A gente está falando aqui de uma infância que a gente não sabe quanto tempo dura, mas que não dura para que uma criança élfica ela seja extremamente madura, como o Elrond da Terceira Era é. Entende?
o ponto, que a Galadriel criança, ela pode ser extremamente infantil, impulsiva, emotiva, e ela já tem um irmão mais velho, que pode ser muito mais velho do que ela, inclusive ela é sogra do Elrond, a Galadriel, e o irmão dela já vem com muito mais sabedoria, colocando ela numa direção em que ela vai tentar se apegar e se lembrar depois no futuro. A Galadriel, ela lutou muito por vingança, ela esteve muito perto do mal, e quando o Frodo oferece o anel para ela, ela passa um puta de um cagaço que você pode perceber, tanto no livro quanto no filme. E esse cagaço que ela passa desconstrói toda essa coisa que estão dizendo que ela tá muito humana para uma elfa e, portanto, a série da Amazon não vale pra porra nenhuma porque é pura lacração. Imagine. E também conversa com essa. Sei lá do que eu chamo isso. Essa falta de maturidade, essa inocência que as pessoas têm de que a sabedoria é inata. A nossa cultura ela é meio burra. O cara ou ele é craque ou ele não é craque. E ele é craque até ele errar o pênalti, porque aí ele vira perna de pau impostor desde sempre. A gente não acha que as pessoas elas se desenvolvem ao longo do tempo, a gente acha que as pessoas elas são o que elas são. Então quando você olha para um elfo de mais de 2000 anos e você fala, nossa, que cara sábio, você acha que ele é sábio porque ele é elfo. E na verdade cada elfo teve uma trajetória de vida diferente. E cada um amadureceu à sua própria maneira, e é por isso que uns se destacam mais do que outros, e é por isso que uns são respeitados mais do que outros, e é por isso que alguns, independente da linhagem, chegam a posições superiores a de outros. E Galadriel é extremamente respeitada, talvez não só porque ela é sábia, mas talvez porque ela tenha sido muito relevante na história da Terra-média e porque ela pode ter evoluído e crescido muito. E essa série, ela tá te dando a oportunidade de imaginar e não reescrever. Ela tá te dando a oportunidade de imaginar como que o amadurecimento da Galadriel pode ter acontecido. Ela é obstinada, ela é insegura, e ela começa dizendo que nada é mal no começo, e aí a gente vai ver muitos personagens enveredando por um caminho onde haverá a inexistência do bem. Isso é sensacional, porque a gente já começa a notar alguns personagens ali que eles estão claramente enveredando para um lado onde o bem não está. E isso conversa muito com a minha maneira de enxergar o mundo. Eu digo, existem psicopatas, e isso é outra coisa, e existe a fraqueza. E quando você tira a fraqueza de uma pessoa, e essa fraqueza ela engloba a obsessão e a ganância por poder, e o vazio que te leva a querer inflar infinitamente o seu ego, quando você tira a fraqueza da pessoa, que leva ela a esse tipo de coisa, sobra muito pouco mal puro. E eu acho que Tolkien ele te joga uma obra muito fácil de entender, que é o bem contra o mal. Não existe coisa mais fácil de entender do que isso. Só que ele tece o mal de uma maneira simplesmente fantástica. Ele consegue fazer você olhar para o Gollum e falar, esse cara não é mal, ele é resultado de toda uma vida que o trouxe até aqui. E se todo mundo conseguisse olhar para o mal, tirando os psicopatas, se todo mundo conseguisse olhar para o mal como fraqueza, talvez ao invés de matar, de punir, de prender, de matar, talvez ao invés de cancelar o CPF, talvez a gente conseguisse abraçar as pessoas e dar a cada um deles aquilo que ele precisa para se curar. Isso conversa muito com aquele filme que eu mandei vocês assistirem, que é tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, em todo lugar, que tem um vídeo aqui, que é aquele filme chinês que eu assisti faz umas 2 semanas. Esqueci o nome porque esqueci o nome de tudo e de todo mundo. Enfim, adorei a abertura, porque o Silmarillion, quando você pega a Bíblia, começa assim, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, porque tudo era sem forma, e Deus disse, may there be light, que haja luz, e a luz houve. A luz houve, foi foda. E a luz veio a haver luz. Quando Tolkien escreve o Silmarillion, ele diz que Ilúvatar, ele estava lá, pleno, e de repente ele decide criar o mundo. E quando ele cria o mundo, ele cria com música.
E a abertura conversa muito com isso, porque você tem uma música harmoniosa, você tem uma música que começa a fazer aquelas pedras se movimentarem, e a maneira como aquela música suave e harmoniosa, ela faz com que aquelas pedras formem as árvores. É um negócio que, cara, que efeito especial nenhum, nada majestoso, nada extremamente bilionário em orçamento. Me abraçaria tanto quanto aquele som fazendo aquelas pedras formarem aquelas árvores, e aí depois você vê a música indo para um outro lado, e essa música indo para um outro lado, ela vai lá e desfaz as árvores e começa a formar os anéis. Essa abertura, teve uma hora que eu comecei a voltar e eu assisti essa abertura 3 vezes seguidas, não porque eu queria ser o foda da crítica para falar o quanto eu sou especialista na arte de Tolkien para vir aqui dar uma aula e imitar na internet. Não, foi para apreciar mesmo. Eu apreciei aquela abertura falando, cara, que trabalho legal que foi feito juntando Silmarillion e a criação das coisas e como as coisas mudam. Quando as coisas mudam, e aquela harmonia do bem que faz aquelas árvores, quando você tira essa harmonia porque você joga um som para uma outra direção, ela começa a formar aqueles anéis. E assim, para onde que podem ir aqueles anéis? Essa música que continua, ela pode desfazer esses anéis e fazer o que depois? Então, essa possibilidade de redenção e essa mutabilidade das coisas, e essa maneira ampla e atemporal de ver o próprio tempo. Eu tô falando uma coisa que não tá fazendo sentido nenhum, né? Mas essa maneira atemporal de olhar para o tempo, como o Tolkien faz na obra dele, fazendo com que você veja o efeito do mal, o efeito do bem, o efeito do mal, o efeito do bem, traçando histórias apaixonantes em que as coisas vão mudando, em que tudo é transitório e que tudo se supera, é uma coisa muito bonita e é uma coisa que eu queria ver presente e que eu encontrei. Os anões, que delícia ver aquela mina. E eu adorei, assim, eu fiquei frustrado pela anã não ter barba. Isso foi uma coisa que... Porra. Mas imagina os caras colocarem... Se você já tem publicidade negativa, imagina se os caras me colocam uma anã de barba lá, merda que ia dar. Mas enfim... Quando ela chega e diz assim que a gente canta para as pedras, isso conversa tanto com a música de Ilúvatar. E ela fala assim, as pedras elas nos dizem onde bater. É como se o seu animal, como se o seu pet, do jeito que ele balançou o rabinho dele, ele dissesse onde que ele gosta de receber carinho e onde que ele não gosta de receber carinho. E que você vai fazer carinho no pescoço ali do seu cachorro, mas você não vai tocar na bunda dele. E a mina, ela tá falando, e ela fala, a gente canta pra pedra e a pedra nos orienta. Ela nos diz onde que a gente pode bater, onde que a gente pode cavar, e aquela mina, ela tá linda. A mina, não a mulher, a mina, a anã, na montanha debaixo da terra. Mina anã ficou parecendo uma mina anã. A montanha, eu tô falando da montanha. E o buraco que eles cavam na montanha tá no esplendor ali do que um dia se tornaria Moria. E aí você sabe que ali existe o bem, mas que o bem ele vai deixar de existir por um tempo. Por quê? Porque eles vão parar de cantar pra pedra direito e vão bater onde ela não quer que você bata. E o que vai acontecer quando eles baterem onde a montanha não quer ser batida? Sim, vai sair o Balrog de lá. Eu queria ser jogado de volta na Terra-média para eu poder fazer o que eu quisesse com a minha imaginação, andando por aquilo que está sendo desenhado, mas que tudo aquilo que fosse me mostrado mantivesse a mão do Tolkien, com os valores dele, com as coisas que ele gosta de passar para os leitores dele. E eu me senti abraçado por esses 2 primeiros episódios. Eu tô torcendo para que isso não seja cagado. Agora sim, vocês vão ficar brigando porque a menina bate no menino, vocês vão ficar brigando porque o naviozinho isso, aquilo, vocês vão ficar brigando porque a pele de não sei quem, não sei aonde. O olhar do elfo negro, quando ele olha o colega dele, elfo, falando sobre a natureza dos humanos, foi a coisa mais tolkieniana que eu vi nesses 2 episódios. E a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso, se vocês quiserem eu volto falando sobre isso. Mas agora eu preciso dar aula para Iria, porque ela tá atrasada, mas eu também tô, isso não justifica, então eu preciso procurar ela.
esse canal ele acabou assim, ganhar um novo braço. Eu preciso continuar fazendo o que eu faço com o Lucas. Eu preciso continuar falando de tudo que eu falo. Mas acaba de nascer um braço porque eu vou querer trazer as minhas impressões. E elas serão todas nesse nível aqui. Eu espero que vocês, caso se interessem, trilhem essa caminhada aí comigo. Espero que seja útil. Por hora é isso. Grande abraço pra vocês. Eu vou ver o que ela tem também.